Na aula anterior, nós aprendemos a construir as nossas margens e carimbos de acordo com as normas técnicas. Nós também utilizamos as linhas auxiliares e a caligrafia técnica para responder as informações pertinentes ao desenho. Hoje, eu vou ensinar vocês a dividir a folha e também fazer a nossa perspectiva isométrica. Então, todo esse padrão aqui, para construir, por exemplo, o nosso carimbo, a altura, ela não tem padrão fixo, então determina aí de acordo com as informações que você precisa adicionar no projeto. A largura, sim, é um padrão fixo, né, que é 17,8, e para dividir a folha, essa técnica que eu vou utilizar é de maneira que a gente consiga distribuir o desenho de forma igual. Então, essa divisão da folha não seria um padrão, é a forma que eu organizei aqui o papel para que o desenho fique bem distribuído, tudo na mesma folha. Então, para isso, de altura, eu vou utilizar 14. Vou colocar aqui 14 de altura com a minha régua. Então, eu já fiz a minha primeira linha na horizontal. Agora, eu vou criar a minha linha na vertical. Para isso, eu vou colocar 9 na distância. Não precisa ser exatamente no meio, só de forma que a gente consiga encontrar um ponto central. Se passar um pouquinho, ou você não encontrar o ponto certo, não importa. A importância aqui é a gente ter uma linha reta aproximadamente aí no meio. Então, eu já tenho aqui o meu ponto de início da peça, tá? Aqui, basicamente, com esse ponto que eu tracei, eu já tenho uma linha de base pra gente poder começar e o que eu chamo aqui de Z, que é a nossa linha vertical para começar o projeto. Daqui, agora, nós vamos precisar dos nossos esquadros. Eu vou utilizar o esquadro para que a gente consiga, através dessa linha guia, construir a nossa linha de base isométrica. Então, bem aqui, coloquei ele no ponto de Z, vou traçar a linha de abertura, vou virar o esquadro para o outro lado. E vou traçar outra linha. Então, eu tenho esse ponto inicial aqui, saindo minha linha em Z, X e Y. Essa aqui vai ser a nossa base para o início do nosso desenho. Lembrando que a perspectiva isométrica, ela tem 30 graus. Então, por isso, a gente está usando esse lado do esquadro e esse esquadro para fazer os ângulos, que é o esquadro de 30 e 60 graus. E aí, nós vamos começar a construir a nossa peça. A peça que eu peguei pra gente utilizar é bem simples e a gente vai usar agora nossas linhas guias para poder trabalhar. Então, para isso, eu vou começar minha medida em X. A minha base em X, ela vai ter 4. Minha base em Y vai ter 3. Então, para iniciar, eu vou marcar aqui no lado de X, 4. E no lado de Y, 3. Após eu marcar X e Y, eu vou precisar da minha linha guia em Z. Para isso, eu vou usar a minha linha guia que eu já tenho no desenho, que eu marquei. Vou colocar o esquadro de 45 embaixo para que eu possa correr com o esquadro e fazer minha linha em Z. Marcando a medida de altura, as minhas linhas auxiliares, eu vou precisar da minha altura, que vai ser da base, a minha primeira base vai ter 1. Vou marcar aqui 1. E aí, vou usar o esquadro com 30 para poder fazer esse desenho. Lembrando que eu já tenho aqui minha linha de apoio, então eu posso transportá-la para poder fazer essa nova medida. Vou virar o esquadro para o outro lado, seguro de baixo. E já tenho a minha primeira parte da base. Agora, eu vou marcar aqui nessa minha segunda base 3 medidas para que eu possa subir com outro valor. Então, eu vou marcar 1, minha segunda medida vai ser 2, me sobrando no final 1. Vou fazer a mesma coisa, pegar a minha linha auxiliar de Z para traçar as minhas duas outras linhas em Z. E essa segunda altura vai ter 2. Então, vou marcar 2 e 2. Eu já poderia ligar daqui, mas eu vou utilizar o esquadro pra gente conferir se a medida está correta. Pegando essa linha auxiliar, que a gente já tinha traçado antes, passando pra cima. E agora eu vou traçar as linhas auxiliares para ficar mais fácil de eu fechar a minha peça. Eu poderia vir aqui com a medida, traçar 2 para cá e dar continuidade, mas eu prefiro agora transportar esses valores, porque eu consigo terminar essa peça mais rápido. Então, cada um desse meu vértice, eu vou fazer uma linha auxiliar. Basicamente, a partir daqui a minha peça já está pronta. Eu vou pegar algumas linhas para facilitar a visualização de vocês, mas depois eu venho com o outro lado para poder fechar isso aqui. Então, esse Z aqui, vocês já viram que é o nosso Z, a nossa linha auxiliar de início. E ela não está coincidindo com outros pontos. Eu vou apagar para ficar mais fácil a visualização. E essas pontas de auxiliares que eu fiz maiores também. Depois eu venho reforçando tudo. Essas marcações aqui do esquadro também eu vou apagar para ficar mais compreensível.
E agora eu vou vir com a minha outra linha guia. Então, vou pegar essas linhas de apoio que eu já tenho e vou colocar nos pontos de altura até ligar. Vocês vão ver que a gente encontrou esse ponto aqui, e esse ponto aqui é a ligação que eu tenho com aquela altura de cima, paralela a essa linha e a essa linha. Daqui pra cá eu podia criar uma linha e colocar os 2 centímetros de altura, mas eu já consigo ligar lá em cima porque eu já criei minhas linhas auxiliares. Então eu vou transportar essa minha linha de Z novamente, colocar no ponto ali de encontro e subir até a linha auxiliar que eu criei. Novamente, eu vou virar meu esquadro, vou pegar minha linha auxiliar, transportá-la pro lado e eu já tenho a minha peça pronta. Eu vou só reforçar pra gente conseguir ver essa peça melhor. Vou utilizar a lapiseira 09 para poder reforçar de forma mais prática. Tem algumas posições que eu não consigo enxergar direito por conta da câmera. Pode ser que eu não consiga pegar exatamente no ponto anterior, mas vocês já estão enxergando aí a peça reforçada. Estou acendendo as partes importantes do traçado para que a gente consiga ver a peça. Então, essa é a minha peça finalizada. Ela tem um furo aqui em cima. E para eu achar aqui o centro, eu vou dividir essa parte de cima ao meio. Então, aqui eu tenho 2, a metade de 2 vai ser 1. E aqui eu tenho 3, a metade de 3, 1,5. Então, a gente vai marcar o centro dessa parte de cima para conseguir alinhar esse quadrado. Eu poderia fazer um quadrado comum? Poderia, porém, ele não ia estar em perspectiva, me impedindo, assim, de ficar coerente com a peça. Então, eu preciso usar os mesmos ângulos que eu utilizei para criar a peça para poder fazer o furo da peça, para que fique tudo harmônico. Então, iniciamos aqui a divisão com 1,5. E aqui, 2. Você pode colocar 1,5 de cada lado e aí unir, ou como eu vou fazer, pegando as linhas auxiliares como esquadro. Então, vou transportar essa minha linha pra cá. Fazer ela um pouco mais clara. E a mesma coisa pra minha outra linha. Achei aqui o centro. Agora, eu tenho esse furo aí com 1 centímetro, eu vou colocar meio pra cada lado. Meio centímetro para cada lado. Vou fazer a mesma coisa que vai ser o transporte das minhas linhas. Mesma coisa do outro lado. Mesma coisa. Agora eu vou apagar os pontos necessários das marcações que eu tinha feito anteriormente e vou reforçar aí esse furo. Eu poderia ter deixado essa marcação para colocar o centro da peça, mas eu vou deixar sem a marcação de centro para ficar melhor de vocês visualizarem o furo. Agora eu vou vir com uma linha em direção a Z, pegar a linha auxiliar de Z, paralela a Z. Vou até fazer a marcação aqui que eu havia esquecido na frente. E aí vou trazer bem aqui em cima para trazer uma profundidade a essa peça. Nós conseguimos rapidamente montar toda essa peça de forma que ela fique harmônica com as medidas. Na próxima aula eu vou ensinar vocês como fazer a vista ortográfica na parte de baixo.